agora chegamos ao livro de Deuteronômio, livro pleno de interesse nas suas advertências morais quanto ao testemunho, mas oferecendo menos temas para a interpretação e a exegese que aqueles de que tentamos dar um resumo. Este livro encontra Israel mesmo na fronteira de Canaã, que insiste na manutenção fiel das suas relações com Deus e na obediência aos seus mandamentos, única condição sobre a qual Israel podia entrar no país e ali permanecer. A isto, não acrescentadas várias advertências acerca das consequências que acarreta a desobediência, o livro de Deuteronômio descreve em geral o estado histórico do povo e não as formas típicas que representam os pensamentos de Deus, como temos podido encontrá-los nos livros que acabamos de examinar. Salvo os primeiros capítulos de Êxodo, há, nos livros que acabamos de percorrer, muito pouco de histórico. Mesmo em Gênesis e no começo de Êxodo, os principais e os tipos formam o aspecto mais importante da narração. Quanto à história de Israel, o apóstolo diz-nos expressamente isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Este livro, Deuteronômio, pode ser dividido em 3 partes. Os 11 primeiros capítulos insistem na obediência, dando diversos motivos para responsabilizar o povo. Até o final do capítulo 29, seguem-se diversos mandamentos aos quais são acrescentadas, como sanção, as consequências da desobediência e a maldição sobre aqueles que não obedeçam. Desde o capítulo 39 até o fim, temos as coisas futuras, a bênção do povo e a morte de Moisés. Dos 11 primeiros capítulos, os 4 primeiros formam uma parte assaz distinta. O que mais impressiona nos primeiros capítulos é o cuidado que Deus tem em apresentar a esse pobre povo todos os motivos possíveis para o levar à obediência a fim de que sejam abençoados. Mas essas advertências, que pelo menos deveriam ter tocado os corações, não serviram, infelizmente, senão para demonstrar a sua dureza e provar que, se o homem deve ser abençoado, é preciso que Deus lhe dê um coração novo, como está escrito no capítulo que termina a segunda parte dessas exortações à obediência. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje? Note o capítulo 29, versículo 4. O livro de Deuteronômio é, pois, de todos os livros de Moisés, a parte mais essencialmente condicional pelo que concerne as 2 primeiras divisões que indiquei. O capítulo 29, que é o último da segunda divisão, termina, por consequência, por estas palavras: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Capítulo 29, versículo 29. Os capítulos seguintes põem isto mais em relevo, manifestando as coisas ocultas que haviam de acontecer quando o povo estivesse faltado completamente ao cumprimento da lei, como o capítulo 39, de uma maneira ainda mais notável, o capítulo 32. Nolo mostra ao falar da justiça pela fé. Com efeito, a discussão da justiça pela lei tinha terminado no capítulo 29 e o capítulo 30 supõe um povo numa posição em que o cumprimento da justiça pela lei era impossível e em que se não podia agir senão pelo Espírito e fim da lei nos desígnios de Deus. Ora, o alvo e o fim era Cristo. E é a este alvo que o apóstolo aplica a passagem de Romanos 10. Também é interessante ver que o Senhor cita sempre o Deuteronômio, o Senhor Jesus, ao responder a Satanás, coloca-se no verdadeiro terreno onde se encontra Israel para possuir e guardar o país, não sendo apenas o homem, Jesus fiel, mas também o Jesus judeu, o verdadeiro filho chamado para fora do Egito,
posto à prova quanto à sua fidelidade nas condições em que o Deuteronômio tinha colocado o povo. Examinemos um pouco mais de perto os primeiros capítulos. Eles mostram o cuidado que o Espírito Santo teve em colocar diante dos olhos do povo todos os motivos que podiam comprometê-los a andar fielmente na carreira que lhe estava agora aberta. O livro começa pela narração do que se tinha passado desde a estadia dos filhos de Israel no Sinai, e Moisés recorda-lhes o mandamento que lhes tinha sido dado para deixarem aquele lugar e se dirigirem à montanha dos amorreus, entrarem e possuírem a terra. Chegam lá e, desencorajados pelos espias, não querem subir. Depois, tentando fazê-lo sem Deus, são batidos ou abatidos pelos inimigos. Passando ao lado de Esaú e de Moabe, Deus dá-lhes o país de Sion e de Og. Numa palavra, Moisés conta-lhes, de um modo geral, o que aconteceu acerca da estrada no país de que eles haviam de tomar posse, a paciência e a bondade de Deus. É interessante aproximar os versos 2 e 3 deste capítulo. Há apenas uns 11 dias de caminho, mas Israel gastou ali 40 anos, infelizmente. E quantas vezes não será este o nosso caso, por causa da nossa infidelidade?